se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe seu gostei, e compartilhe este vídeo. O que acontece quando o cristão é sal da terra e luz do mundo? Você provavelmente deve estar passando por algo que outrora não vivia no seu dia a dia. Mas, por aceitar a Cristo Jesus, parece que tudo desandou. Então fica uma pergunta no ar: por que tudo isso está acontecendo? A resposta é simples. Veja o que Jesus disse: vós sois o sal da terra, e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5 versículo 13 ao 14. Quando somos sal e luz, não somos entendidos ou discernidos. Veja o que Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos, foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. João capítulo 2 versículo 19 ao 21. Os judeus não entendiam o que Jesus dizia, em certos momentos. O mundo não vai nos entender. Agora veja o que o apóstolo Paulo disse. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 15. O cristão que é sal e luz sofre aflições, começando dentro de sua casa. Veja o que Jesus disse. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E, assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Quando somos sal e luz, logo sofreremos aflições começando em meio à nossa família, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Agora veja o que o apóstolo Pedro disse. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 4. O cristão sofrerá aflições começando pelos de perto, porque ele é sal e luz na sua casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Veja o que Jesus disse. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16 versículo 33. Se Jesus venceu o mundo, nós também poderemos vencer, se estivermos em comunhão com Ele. O cristão que realmente tem comunhão com Deus, sofre perseguição por causa de Jesus. Veja o que Jesus disse. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Mesmo o cristão não sendo entendido pelo mundo, e assim sofrendo aflições, a começar pelos mais próximos, ele é mais do que feliz. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. E mesmo que o mundo veja o cristão como fraco, ai que ele é forte. O apóstolo em situação difícil afirma isto. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte. 2 aos Coríntios capítulo 12 versículo 10. Afinal de contas, como o cristão deve reagir a tantos problemas? Devemos nos sujeitar ao Deus Todo-Poderoso, que é maior do que o que está no mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Em segundo lugar, devemos andar em espírito. Infelizmente, muitos têm perdido a intimidade com o Espírito Santo. Assim os desejos pecaminosos passam a controlar o cristão, mas a receita é
andar em espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Lutar com armas espirituais é o único jeito do cristão vencer o mundo, que está no maligno. As armas espirituais estão disponíveis aos servos de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13. Continue perseverando, porque a vitória é certa em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.